Avançamos agora para a análise com os economistas Francisco Louçã e Pedro Brinca. Boa noite a ambos e bem-vindos. Francisco Louçã, começo por si por lhe perguntar o que revela esta alteração do Governo, se é uma reação à corrida aos certificados de aforro, se é uma cedência à banca ou se há aqui algo que nos esteja a escapar. Boa noite, Patrícia, muito gosto em voltar a vê-la. Não creio que haja nada que nos esteja a escapar, embora porventura as declarações que acabei de ouvir com muito interesse do Presidente da Associação de Bancos, que se apresentou como um simples depositante, têm muito que se lhe diga. É evidente que houve uma fuga muito significativa. O que se sabe dos primeiros 3 meses do ano é que teria atingido 7,6 mil milhões de euros de depósitos, que em grande parte, não sabemos se todo, mas em grande parte terá ido para certificados de aforro, porque eles representavam uma remuneração um pouco superior, também inferior à inflação, é verdade que se diga, mas não tão inferior como os tão baixos juros de depósitos que são pagos pela banca portuguesa. E esse processo pode ter vindo a aumentar muito nos meses que não estão ainda registados nas estatísticas identificadas, o que obviamente assustou o sistema bancário. A banca portuguesa estava a beneficiar de uma situação que pode ser justificada de muitas formas. Mas a realidade é que a média dos juros pagos em Portugal aos depositantes era das mais baixas da zona euro, cerca de metade da média da zona euro, isso seria talvez o segundo mais baixo dos valores que estavam a ser pagos, ou seja, um banco catalão que existe em Portugal, ou um banco espanhol, o Santander, ou La Caixa, o BPI, praticavam em Portugal juros que não podem praticar no seu próprio país e, ao mesmo tempo, continuam a cobrar pelos empréstimos das taxas mais elevadas, a 8ª ou a 9ª taxa mais elevada da zona euro. E, portanto, ampliavam muito a margem, o que era muito confortável na medida em que não houvesse nenhuma concorrência. Como os certificados de aforro, dívida pública garantida pelo Estado, do Estado naturalmente, passaram por efeito da pressão do Euribor a remunerar de uma forma muito mais generosa estes depósitos a prazo, esta deslocação assustou os bancos. E por isso se ouviram vozes, aliás, de um presidente de um banco relativamente pequeno, mas por certo outras terão chegado ao Ministério das Finanças para tentar impedir esta pressão, que era expressiva. Não é que seja uma percentagem já muito elevada dos depósitos que estavam nos bancos, é verdade que não era, mas cresceu muito depressa. E percebeu-se que os bancos estavam a fazer em Portugal o que não podiam, não queriam e não conseguiam fazer noutros países. O que em alguma medida nos dá um retrato do que é a regulação e de como funciona o sistema bancário em Portugal e sobretudo como funciona a cartelização da banca e a sua relação com o poder político. Há uma vontade que um banco pode ter em Portugal quando os proprietários do seu capital não podem aplicar as mesmas regras nos países onde tem a sua sede. E isto, creio que para quem vive em Portugal, tem não só um efeito prático, como nos magoa. É doloroso ver que pode haver um abuso tão à vontade, como é dizer, tão facilitado pelas instâncias regulatórias e pelas instâncias públicas e, nomeadamente, pela concertação que a banca faz entre si. E é isso que vemos. Portanto, não há nada escondido. Não convinha aos bancos que houvesse uma fuga de depósitos, não lhes convinha que houvesse uma concorrência com um juro mais generoso e, portanto, por pressão, ou por sugestão, ou por magia, o Governo acabou por decidir interromper este processo e favorecer, portanto, os bancos com uma nova emissão, fechando a emissão de certificados de aforro que dava estas vantagens. E, portanto, é nisto que estamos. Pedro Brinca, por sugestão ou por magia, o que é que representa este passo e qual é a necessidade de ser tomado nesta altura? Em primeiro lugar, queria fazer uma curta declaração de interesse. Eu fui nomeado para o Conselho Consultivo do IGCP e as opiniões que expresso aqui são minhas apenas, são feitas com base em informação que é domínio público, não refletem, obviamente, a posição
do Conselho e muito menos refletirão a posição do IGCP. E em segundo, cumprimentar o professor Francisco Louçã, nunca tinha tido o privilégio de estar com ele, pelo menos remotamente que se fosse, e cumprimentá-lo dessa maneira. Em segundo, falando aqui deste tema, o que é que eu acho? Eu acho que o debate tem estado muito polarizado. Eu acho que o debate tem estado muito polarizado em duas visões extremas. Um em que isto foi em favor à banca, eu sobre isso é uma questão de foro de análise política, do qual eu me sinto manifestamente incompetente para tecer grandes comentários, e uma visão de que isto é meramente gestão corrente, não é? Vamos lá ver. Esta série E dos certificados de aforro foi determinante em espicaçar alguma concorrência, pelo menos os números assim o sugerem. Como disse o professor Francisco Louçã, no princípio deste ano, aquilo que observámos foi um disparo brutal do volume de certificados de aforro que haviam sido subscritos, ao mesmo tempo que, durante 2022, aquilo que observámos foi uma perda de cerca de 7 mil milhões de euros de depósitos por parte dos bancos. É verdade que estes bancos tinham muita liquidez, tinham e têm. Estamos a falar de Caixa Geral de Depósitos em cerca de 80 mil milhões de depósitos, apenas 45 mil milhões de crédito. O BCP, 67 mil milhões de depósitos, apenas 39 mil milhões de euros de crédito, o que significa que, de facto, eles não precisavam muito de liquidez e, por aí, não tinham um grande incentivo, realmente, a subir as taxas para poder captar mais depósitos. Depois há uma análise que pode ser feita, se existe aqui problemas de concorrência, eu concordo, eu já chamei a atenção para isso até em dezembro, no artigo que eu escrevi, que de facto tínhamos das taxas de acumulação de depósitos mais baixas da Europa, as segundas mais baixas só atrás do Chipre, e que, obviamente, que isto pode vir de dois lados. Pode haver algum comportamento menos lícito de cartelização na banca que tem sido levantado, pode vir apenas o facto de facto, esta situação ser conjuntural, os bancos neste momento terem muitos depósitos acima do crédito que estão a conceder e haver aqui um período de ajuste em que, de facto, o aparecimento dos certificados de aforro vieram a fazer migrar depósitos do sistema bancário para os certificados de aforro e, eventualmente, os bancos, à medida que vão sempre perdendo depósitos, eventualmente haveriam de começar a subir as suas remunerações. Nesse aspecto, parece, sugerem os números, isto de inferir causalidade é perigoso, mas os números assim o sugerem, que de facto foi um instrumento importante em espicaçar um pouco a banca para concorrer pelos depósitos portugueses, até porque, coincidindo com este período de grande fuga para certificados de aforro, aquilo que nós vimos foi a maior subida das remunerações dos depósitos desde 2011, conforme foi relatado pelo Banco de Portugal. Não obstante, não chega para realmente estar sequer próximo da média da União Europeia e também parte de uma base muito baixa, mas de facto foi a maior subida neste primeiro trimestre dessas remunerações. A questão é que há dois lados aqui da moeda. E se, por um lado, eles podem ser um instrumento importante de intervenção do Estado para aumentar a concorrência no mercado das poupanças dos portugueses, o que é certo é que o Estado também tem uma obrigação ou um interesse em financiar-se pelo menor custo possível. E aquilo que os números também sugerem, é preciso ver o verso da moeda, é que, de facto, isto foi um instrumento que era tão vantajoso que chegámos a um ponto em que temos o maior valor desde que há registro, pelo menos desde dezembro de 98, que foi a série mais longa que consegui encontrar, desde a instauração do euro, é o valor mais elevado de certificados de aforro em percentagem do PIB, não é apenas o valor nominal, em percentagem do PIB que nós já tivemos. Estamos a falar de um aumento de 50% desde o final do ano, estamos a falar de quase um triplicar desde abril do ano passado. Nesse aspecto, é preciso perguntar se, de facto, o Estado necessitaria de um produto que teve uma procura tão afirmativa para se financiar. Isso é uma decisão racional do ponto de vista do financiamento. Há aqui esta tensão entre estes dois interesses. Por um lado, obviamente, que interessa ao interesse público, passo a repetição, que haja aqui uma intervenção no mercado para espicaçar um pouco o mercado de poupança e os bancos poderem ter que lutar pelas poupanças dos portugueses, mas o Estado também tem que se acautelar num tema que é perigoso. Portugal, hoje, tem uma dívida que é superior, em percentagem do PIB, à dívida que tínhamos em 2011. Não temos os mesmos problemas porque estamos a pagar taxas de juros mais baixas e temos maturidades mais longas. Mas o custo da dívida tem aumentado de forma acentuada. O custo da emissão da nova dívida quase que triplicou no último ano. Estamos a falar de um aumento do custo de financiamento da dívida numa economia que, em 32 economias da OCDE, é a economia cuja dívida é detida na sua maior percentagem, em 50%, pelo sistema de bancos centrais. O que significa, sistemas de bancos centrais, deixa-me só terminar isto, sistema de bancos centrais esse, que em 1 de julho do ano passado, disse que não voltaria a comprar obrigações nestes programas. O que significa que Portugal tem que se virar de uma forma mais afirmativa para os mercados. Portugal terá um aumento do custo da sua dívida e isso é preciso acautelar. Francisco Louçã, a mudança das regras neste momento tem que tipo de riscos?
Bom, tem efeitos imediatos, que é desincentivar ligeiramente que seja esta pressão da deslocação dos depósitos para os certificados de aforro. O que vai acontecer no futuro já veremos, porque esta percepção pode mudar muito depressa. Mas é verdade também que esta vulnerabilidade do governo ao interesse do cartel da banca é perigoso do ponto de vista político, por certo. Eu escuso talvez de lembrar, enfim, quem está a assistir a esta emissão saberá que até há muito poucos anos atrás, até 2010, não houve nenhum governo constitucional da democracia, exceto o de Lourdes Pintacilgo, que não tivesse um ministro que não viesse do Banco Espírito Santo. Portanto, há uma relação histórica, estabilizada, estruturada, estruturante, que naturalmente mudou de circunstâncias, porque o mapa bancário mudou em grande medida e porque, como foi referido pelo professor Pedro Brinca, uma grande mudança na gestão da dívida pública foi o facto de haver, na última década, uma intervenção muito forte do Banco Central Europeu, que é todos os títulos desejável, e por isso mesmo uma parte muito significativa da nossa dívida está hoje nas mãos do Banco Central, enfim, do Banco de Portugal, que é a sua agência. O que, aliás, levanta um problema nesta forma da gestão da dívida, que é muito curioso. É que quando o rácio, o peso da dívida pública portuguesa em termos de PIB estava a subir nos últimos anos, o juro baixou. E agora que o rácio da dívida, o peso da dívida em termos de produto está a descer ligeiramente, o juro está a subir. O que quer dizer que a relação não parece tão direta como a doutrina tem afirmado sobre o montante e o peso da dívida na economia nacional e o custo que ela tem, por uma razão totalmente óbvia. É que o que determinou o custo da dívida foi a intervenção do Banco Central Europeu. E, portanto, o risco que temos e foi isso que acabou de ser referido, é que o Banco Central Europeu deixe de fazer o que nos últimos 10 anos começou por ser apresentado por uma exceção e depois se tornou a regra e ajudou a recuperar as economias europeias e a manter o financiamento dos Estados e, portanto, incluindo a fazer alguma recomposição da estrutura das suas dívidas, particularmente nas periferias do Sul, e isso beneficiou muito Portugal, como beneficiou, aliás, outros países. Que nesse contexto, o governo português, o Estado português, queira gerir a dívida pública com cuidado, totalmente de acordo. Que queira aumentar o peso dos credores internos, só é vantajoso. Para a democracia portuguesa e para a capacidade de decisão soberana e de gestão da nossa dívida pública, que haja um peso maior de credores internos do que de credores, sobretudo de algumas instituições externas, digamos, às instituições do mercado financeiro, é imensamente vantajoso. E, portanto, para o futuro da dívida portuguesa, o jogo que tem que se ter é sobre as vantagens de curto prazo e sobre uma visão estratégica, sobre como é que a nossa economia e, digamos, a intervenção, o investimento público e outras formas de gestão dos mercados financeiros vai atuar e vai condicionar o desenvolvimento da economia. Os sinais que foram dados, a Patrícia perguntava pelos riscos, os riscos são totalmente claros. É haver uma margem muito grande para criar crédito e haver um investimento medíocre, um investimento público que é irrisório, historicamente irrisório ao longo da última década, sobretudo, enfim, nos últimos 20 anos, em grande medida, e isso consolidou-se. Portugal passou de um nível baixíssimo, cerca de 5% de média de investimento público em relação ao PIB, para médias à volta dos 2%, o que não chega a ser sequer insignificante. E também de baixo investimento privado. E, portanto, que desse ponto de vista, que os juros dos empréstimos sejam tão caros é um problema para a economia, não só os juros dos depósitos. E, portanto, que desta forma haja uma pressão sobre a banca era determinante. O governo deu o sinal contrário, é que aceitava o que convinha à banca. Repare, como foi dito na vossa peça, em Portugal a remuneração dos depósitos de um ano é em média metade do que é na zona euro, incluindo países que são muito diferentes de Portugal e alguns que têm condições financeiras e que são muito próximas da portuguesa.
esta iniciativa, ou melhor, a subida da remuneração da série que estava à venda de certificados de aforro, só obrigou a banca a passar nos juros de depósitos a um ano de 0,95% para 1,03%. E, portanto, a banca não agiu corrigindo os juros, agiu pressionando o governo e conseguindo aquilo que queria. Isso, evidentemente, tem uma leitura que não é só um problema político. O Sr. Pedro Brinca sugeria que há um problema político, totalmente de acordo, mas há mesmo um problema da percepção que a banca tem do seu poder e da forma como organiza a sociedade. Até porque a banca, com esses depósitos, pode depositá-los no Banco Central Europeu e deles obter uma remuneração de mais de 3%. Ou seja, sem fazer nada. Pode ganhar uma margem muito substancial, como está a ganhar uma margem muito substancial na diferença entre os depósitos e os empréstimos. E isto prejudica a economia portuguesa. E, portanto, prejudica a capacidade de Portugal responder às nossas dificuldades, que são grandes em termos da estrutura produtiva portuguesa, em termos da desqualificação do investimento, em termos da perda com a degradação do investimento produtivo ao longo dos últimos anos, com a passagem do tempo e com o facto de, enfim, as amortizações, a degradação do capital ser normalmente maior do que o próprio investimento. Portanto, eu creio que estes sinais são problemáticos e preocupantes do ponto de vista da estratégia da economia nacional com os seus vários agentes. Pedro Brinca, no que diz respeito a esta percepção da banca, há aqui sinais problemáticos? Há também aquilo que tem sido referido de um duro golpe para a classe média? Bem, relativamente à classe média, começar pelo fim, é verdade que o não acompanhamento das taxas de juro com a subida das taxas de juros por parte do BCE, desliga um dos mecanismos de transmissão de política monetária, que é precisamente o incentivo à poupança, e se nós poupamos, não consumimos, metemos menos pressão sobre preços, metendo menos pressão sobre preços, acalma a inflação, e significa que mais depressa podemos voltar a cenários de taxas de juros mais baixas. Por isso aí é um problema. Relativamente à questão da concorrência na banca, eu gostava de dizer duas coisas. O que é que são sinais de problemas de concorrência? Lucros anormais. Por exemplo, a rentabilidade dos bancos neste último ano e no último trimestre, agora taxas homólogas, foi de facto muito acima daquilo que foi a média da União Europeia. Nesse aspecto acompanho o professor Francisco Louçã nessa análise. Obviamente que outro tipo de práticas, quer dizer, não posso sequer comentar, estamos a falar de... Quer dizer, isso é quase que um caso de polícia, como é óbvio, mas há uma coisa que eu quero dizer sobre isso, é que não é, à partida, neste caso concreto, responsabilidade do Estado português através do seu mecanismo de dívida pública, é responsabilidade do Estado português com os seus mecanismos e as suas instituições de regulação, na questão da concorrência entre bancos, nomeadamente a Autoridade da Concorrência e Banco de Portugal. E eles é que têm que resolver o problema da concorrência da banca. O facto de Portugal estar a meter um instrumento para corrigir, que é esse o quadro conceptual que estamos a analisar, estar a pôr um instrumento financeiro que remunera muito acima daquilo que são as condições do mercado português, na expectativa de corrigir um problema de concorrência, isso a mim parece uma solução que temporariamente poderá ter algum efeito, mas que estruturalmente não é de toda a solução, até porque, e é bom lembrar, que quem paga estes juros somos todos nós. E, no limite, isto até pode ser uma medida regressiva do ponto de vista fiscal, porque estamos a falar de remunerar quem tem possibilidade de poupar e estamos a pagar essas remunerações com os depósitos de toda a gente, incluindo as pessoas que estão em dificuldades e que não conseguem realizar poupança. Por isso, do ponto de vista de política social, eu tenho alguma dificuldade em perceber esse ângulo. E do ponto de vista de corrigir problemas de concorrência e de cartelização que têm sido levantados, dos quais eu não qualifico, pelo menos a parte da cartelização, porque não tenho provas nenhumas, quer dizer, isso a quem de direito que investigue, e acho bem que o faça, até porque no passado já encontrou problemas. Aí quem tem que atuar é o Banco de Portugal e a Autoridade da Concorrência, e não tem que ser o contribuinte a pagar a falta de concorrência do setor, remunerando um instrumento muito acima daquilo que são as condições de mercado. Pedro Brinca, Francisco Louçã, boa noite a ambos, muito obrigada, foi um gosto. Obrigado. Obrigada. Boa noite.